seja Deus, 42. Louvado seja Deus, e o versículo 2. Livro de Jó, capítulo 42. Louvado seja Deus, e o versículo de número 2. A linguagem que eu faço uso aqui em James, ela vai ser um pouquinho diferente das dos irmãos. Mas ela quer dizer a mesma coisa. Louvado seja Deus, Jó, capítulo 42. Capítulo 42, e o versículo de número 2. Mas eu escolhi essa linguagem porque, louvado seja Deus, é uma linguagem bem simples. Louvado seja Deus, e vai falar poderosamente conosco dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim a palavra: sei que tudo podes realizar, tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades são frustradas. Na outra linguagem vai dizer: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E uma outra linguagem vai dizer: Senhor, eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mas nessa linguagem em específico, louvado seja Deus, a declaração de Jó, louvado seja Deus, diz assim: sei que podes realizar tudo o quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Nós encontramos aqui um texto bastante conhecido. Nós até cantamos aqui na igreja, né? Louvado seja Deus, aquele louvor da Mídia Lima, né? Louvado seja Deus, e aquele louvor ele começa com uma pergunta, né? Jó, como é que você pode adorar? Por quê? Louvado seja Deus, porque a Bíblia vai nos contar que Jó, louvado seja Deus, ele foi um homem. Louvado seja Deus, que a vida dele ele teve algumas marcas. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que primeiro, Jó, louvado seja Deus, se você voltar lá no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem íntegro. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ele era um homem que ele se desviava do mal. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Jó, ele era um homem, louvado seja Deus, que ele estava, louvado seja Deus, continuamente diante da presença de Deus. Louvado seja Deus, ali sacrificando. Louvado seja Deus, Jó, louvado seja Deus, ele teve uma marca, louvado seja Deus, que o próprio Deus testificou dele. Quando eu começo a olhar para as marcas na vida de Jó, quando eu começo a observar, louvado seja Deus, que Jó, louvado seja Deus, a integridade de Jó. Com Jó, louvado seja Deus, é como a gente diz nos dias de hoje, ou era 8 ou é 80. Louvado seja Deus, com Jó, louvado seja Deus, era pau, é pau, pedra, é pedra e acabou. Não tinha esse negócio. Não tinha meio termo com Jó. Jó, louvado seja Deus, era aquele homem, louvado seja Deus, cuja palavra de Deus, que ele agia como a palavra de Deus diz. Louvado seja Deus, que era sim, sim, não, não. Louvado seja Deus, a integridade dele. Era Jó, louvado seja Deus, era aquela pessoa, louvado seja Deus, que ele dizia assim, louvado seja Deus, ó, eu posso, eu não posso. Então isso, louvado seja Deus, fez com que Jó, louvado seja Deus, chamasse a atenção de Deus. A segunda marca na vida de Jó, que é muito importante, tem que estar na minha vida e na sua vida, é que Jó, ele se desviava do mal. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, nessa noite. O mal, todos os dias, ele vem ao teu encontro. A Bíblia vai dizer para mim e para você, louvado seja Deus, que o mal, ele vem todo dia nos afrontar. Louvado seja Deus, outro dia eu estava vendo um vídeo, louvado seja Deus, da cidade de Las Vegas. Louvado seja Deus, que eu estava vendo ali, louvado seja Deus, que quando você vai, para quem vai em Las Vegas, louvado seja Deus, quando ele, em uma das entradas da cidade é um alto, louvado seja Deus, e a pessoa que vai entrar na cidade, ela desce, assim, quando ela começa a descer, ela consegue ver toda Las Vegas. Las Vegas é uma das
das cidades mais iluminadas do mundo. Porém, quando você entra dentro de Las Vegas, ela é conhecida como também, louvado seja Deus, ali, a cidade dos jogos, onde muitas pessoas entram rico e saem pobre, onde muitas pessoas, louvado seja Deus, entram naquele lugar, louvado seja Deus, sem dívida e saem endividado. Louvado seja Deus, aí eu estava meditando e trazendo para o mundo espiritual. O pecado, o mal, louvado seja Deus, é da mesma maneira. O pecado, louvado seja Deus, ele é todo iluminado para mim e para você, chama a nossa atenção, fala, louvado seja Deus, vem para cá, louvado seja Deus, vem, louvado seja Deus, o que acontece, vem como lá em Las Vegas, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, louvado seja Deus, e o pecado também, o mundo, o mal, louvado seja Deus, ele fica nos chamando, pode vir, é melhor que lá, é melhor do que ir na quinta-feira, louvado seja Deus, power, louvado seja Deus, no mais impactante, adorar a Deus, é melhor você ficar em casa. É melhor você fazer, louvado seja Deus, as outras coisas. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus, a melhor parte, louvado seja Deus, é estar na presença de Deus. É se desviar do mal. Quando o mal, louvado seja Deus, te chama, você diz para ele, louvado seja Deus, é melhor estar na presença de Deus. O texto diz, louvado seja Deus, que Jó se desviava do mal. Tem gente, louvado seja Deus, que abraça o mal. Tem gente que quer o mal, louvado seja Deus, para ele. Tem gente que acha melhor o mal, louvado seja Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Louvado seja Deus. Para que Deus ele possa impactar a tua vida. Louvado seja Deus, você precisa ter a marca como Jó tinha. Se desvia do mal. Se desvia do mal. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, se você estivesse numa rua, louvado seja Deus, e o mal, louvado seja Deus, estivesse vindo numa calçada, você, louvado seja Deus, tem que, louvado seja Deus, passa para outra. Quando, louvado seja Deus, as pessoas, quando, louvado seja Deus, o mal, louvado seja Deus, ficar te chamando. Como é que o mal chama? Louvado seja Deus, o mal chama muitas vezes através de uma mensagem de WhatsApp. O mal chama muitas vezes, louvado seja Deus, você está lá assistindo, louvado seja Deus, desenho com a criança, de repente entra no comercial, louvado seja Deus, e passa lá, louvado seja Deus, um comercial de um filme, louvado seja Deus, e aquilo lá já tira de um filme, louvado seja Deus, que vai te levar para o mau caminho. Muitas vezes, louvado seja Deus, de uma cena de uma novela. Eu conheci uma pessoa, louvado seja Deus, que ela ficou, louvado seja Deus, viciada em novela, por causa, louvado seja Deus, que ela estava um dia assistindo ali um desenho com a criança, passou o comercial da novela, e ela queria saber o que ia acontecer, porque a novela, ela passa, quando passa o comercial, aí, louvado seja Deus, eles colocam lá, hoje, na tal hora, aí a pessoa, louvado seja Deus, quer saber o resto, aí começa a assistir um capítulo. O capítulo da novela, louvado seja Deus, ele sempre acaba no momento mais interessante, para que você fique curioso para saber o que vai acontecer no dia seguinte. É o mal te chamando, como a pastora falou, querendo te tirar, louvado seja Deus, da presença de Deus. Hoje eu conversava com uma pessoa, louvado seja Deus, que nunca me pediu oração. Hoje a pessoa falou para mim, ore por mim, que o meu marido foi embora. E eu falei, por que ele foi embora? Aí ela falou para mim assim, porque eu perdi o meu salário inteiro no jogo do Tigrinho. E ele ficou bravo. Porque o mal chama, louvado seja Deus, é só R$5. Aperta aqui, coloca R$5, você vai ganhar 5 mil. Aqui não ganha 5 mil. Louvado seja Deus, você coloca 5, você perde os 5, daí ou então ele te dá, você coloca 5, ele te dá 10, aí você aposta os 10, louvado seja Deus, e depois você ganha 20, mas daqui a pouco quando você está com 100, você vai lá e perde os 100 todo, louvado seja Deus, aí você quer recuperar os 100, você coloca mais dinheiro, louvado seja Deus, e vai fazendo, é o mal te chamando, é o mal dizendo para você, vem aqui, vem botar todo o seu dinheiro aqui, você vai perder tudo. Louvado seja Deus, a mulher perdeu o salário, louvado seja Deus, e perdeu, louvado seja Deus, o marido. Pois não adianta. Aí, louvado seja Deus, ela é do Nordeste, ela falou assim, ai pastor, agora eu estou aí por causa disso, eu estou com a depressão atacada. Não adianta, irmão. Louvado seja Deus,
Porque eu e você precisamos, louvado seja Deus, entender que louvado seja Deus, que nós precisamos ser como Jó. Se você quer ter a sua vida impactada, louvado seja Deus, você tem que se desviar do mal. Vai que nem José. A Bíblia diz que José, louvado seja Deus, louvado seja Deus, a esposa do seu patrão, louvado seja Deus, armou uma cilada, dispensou todos os empregados, louvado seja Deus, ficou só José e ela na casa. Louvado seja Deus, quando ela chama José lá, louvado seja Deus, ela queria agarrar José, José pegou, pernas para quem tem, saiu correndo. Nem louvado seja Deus, a Bíblia diz que a capa caiu, ele falou que capa nada, eu quero louvado seja Deus, é me desviar do mal, eu quero louvado seja Deus, ficar longe do mal. Deus está dizendo para mim e para você, quer ter uma vida impactada, louvado seja Deus, se desvia do mal. Jó, terceira marca da vida de Jó, era que Jó, louvado seja Deus, ele era alguém, louvado seja Deus, que vivia continuamente sacrificando a Deus. A Bíblia diz que Jó, louvado seja Deus, mesmo, louvado seja Deus, se seus filhos não tivessem cometido nenhum pecado, louvado seja Deus, mas ele ia lá, louvado seja Deus, e oferecia sacrifício para os seus filhos. Na época de Jó, louvado seja Deus, era o sacrifício de animais. Na época de Jó, louvado seja Deus, eles iam lá, louvado seja Deus, era um cordeiro, ou era, louvado seja Deus, uma pomba, louvado seja Deus, era até um boi, louvado seja Deus, que sacrificava. Depois que Jesus morreu, que o véu do templo foi rasgado, o sacrifício hoje é outro. O sacrifício hoje, louvado seja Deus, que é muito mais difícil do que você pegar, porque é muito fácil, se fosse como era antigamente, se fosse hoje, que é mais fácil, louvado seja Deus, você passar 1 hora orando, louvado seja Deus, você ir ali, comprar um boi e entregar para Deus. Louvado seja Deus, o que é mais fácil? Você talvez lá, louvado seja Deus, na agropecuária, comprar uma pombinha lá no Mioto, fazer propaganda para ele. Louvado seja Deus. E lá no Mioto, louvado seja Deus, comprar uma pomba, louvado seja Deus, e entregar para o sacerdote, fazer um sacrifício, ou você passar, louvado seja Deus, algum tempo lendo a palavra. Louvado seja Deus, hoje o sacrifício que Deus quer, louvado seja Deus, Deus não quer animal, Deus não quer, louvado seja Deus, nem um boi, nem nada disso, porque isso é muito fácil. A gente tem vivido um tempo, louvado seja Deus, onde a gente tem visto pessoas, louvado seja Deus, que não tem nada a ver com Deus, doando prédio para a igreja, louvado seja Deus, doando carro para pastor, doando, louvado seja Deus, louvado seja Deus, igrejas inteiras, louvado seja Deus, tudo pronto para os pastores, louvado seja Deus, achando que isso vai garantir a salvação dele. Mentira do diabo. Louvado seja Deus, se eles não mudarem de vida, se eles não se desviarem do mal, louvado seja Deus, não vai adiantar de nada. Louvado seja Deus, vai para o inferno do mesmo jeito, porque Deus não quer isso. Louvado seja Deus, Deus prefere ter a pessoa servindo numa tenda, louvado seja Deus, debaixo de um pé de manga, louvado seja Deus, debaixo de uma árvore, mas louvado seja Deus, mais uma pessoa vivendo, louvado seja Deus, sacrifício de santidade diante de Deus. Eu estava vendo os comentários, louvado seja Deus, daquela moça que comprou a igreja para a pastora, louvado seja Deus, lá, acho que no Rio de Janeiro, não me lembro agora, louvado seja Deus, todo mundo dizendo que coisa boa. Louvado seja Deus, olha a ímpia dando a igreja. Deus usa o ímpio, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Louvado seja Deus, mas louvado seja Deus, não vai adiantar de nada. Eu vi um outro, louvado seja Deus, que espalha, louvado seja Deus, a perversidade para todo mundo. Louvado seja Deus, comprou um prédio para outra pastora que não tem nada de pastora. Louvado seja Deus, comprou um prédio gigante para ela lá na Paraíba, se não me falha a memória. Louvado seja Deus, e ela dizendo, Deus vai te abençoar, Deus vai dar vitória. Deus não vai abençoar nada, porque louvado seja Deus, se a pessoa não quiser viver de sacrifício de santidade, louvado seja Deus, a bênção de Deus também não alcança a vida dela. Jó, louvado seja Deus, tinha marcas. Era um homem ímpio. Jó se desviava do mal. Jó vivia se sacrificando. Jó não se preocupava só com ele. Jó se preocupava com seus filhos. A Bíblia diz que seus filhos faziam banquetes. Louvado seja Deus, no outro dia Jó estava lá. Senhor, se meus filhos pecaram contra o Senhor, perdoa eles. Está aqui, Jó tinha muitos filhos.
louvado seja Deus, ali ele oferecia um sacrifício para cada filho. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus, Ele só vai mudar a história da minha família e da sua família quando você sacrificar por eles. Glória a Deus. Louvado seja Deus, quando você dobrar o seu joelho. Louvado seja Deus, mas pastor, o senhor não ora pela minha família, mas a pastora não ora pela minha família, mas a igreja não ora. Nós oramos, mas você também precisa, louvado seja Deus, se dispor, se colocar. Lembra que eu sempre digo aqui, e vou dizer de novo, Deus precisa de um. Eu disse, acho que foi no culto passado, e Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Louvado seja Deus, para sermos um anzol que vai trazer o resto da nossa família. Só quem crê, levanta a mão para dar um glória a Deus, misturado com aleluia. É você, sou eu, louvado seja Deus. Eu ainda tenho muitas pessoas da minha família que não são crentes. A pastora tem muita gente da família que não é crente. Louvado seja Deus, tanto eu creio que todos os irmãos que aqui estão, tem pessoas da família que não é crente. Ei, deixa eu te dar a notícia do céu para a tua vida nessa noite. Deus escolheu você. Deus escolheu você para ser, louvado seja Deus, o anzol, para ser, louvado seja Deus, a isca que vai trazer a sua família. Sabe por quê? Quando Deus fizer a obra na tua família, louvado seja Deus, o mesmo que você receber aqui, louvado seja Deus, eles também vão querer receber. E aí você vai ser o instrumento. Vamos lá, porque é lá que Deus está perdendo a bênção. É lá que Deus está fazendo. Louvado seja Deus, é lá que Deus está fazendo a obra. Jó, louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus, falou dele. Deus testificava de Jó. A Bíblia diz que os filhos de Deus se reuniram. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que junto com eles veio também Satanás. E a Bíblia vai dizer assim que Jó, louvado seja Deus, que é o melhor que Deus, pergunta para Satanás: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Em uma outra linguagem vai dizer: eu venho de passear pela terra. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas, louvado seja Deus, ele fica, louvado seja Deus, passeando, ele fica rodeando. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, procurando quem ele possa tragar. Louvado seja Deus, ele fica procurando uma brecha minha, ele fica procurando uma brecha sua, ele fica procurando uma brecha nossa. Louvado seja Deus, enquanto se ele achar misericórdia da nossa vida, irmão, ele traga, ele destrói. Mas se, louvado seja Deus, se eu e você estivermos, louvado seja Deus, vigilantes, louvado seja Deus, se eu e você estivermos, louvado seja Deus, atentos, louvado seja Deus, ele não vai encontrar brecha na nossa vida. Um amém ou não amém? Amém. Jó, louvado seja Deus, estava na terra. A Bíblia diz que ele estava, louvado seja Deus, tranquilo. Louvado seja Deus, e agora Satanás chega lá diante dos filhos de Deus. Louvado seja Deus, e agora, quando ele fala assim, louvado seja Deus, eu vim de rodear a terra. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que o Senhor, o próprio Deus, vai falar de Jó. Porque quando a gente pensa, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa, eu falei que era de Botucatu. Aí, louvado seja Deus, aí a pessoa logo falou: Botucatu é a terra onde tem a família de Jamil Cury, porque era alguém que chamava atenção. Foi a mesma coisa Deus, louvado seja Deus. Deus poderia falar o nome de qualquer outro servo, mas Deus, louvado seja Deus, falou assim: tu viste meu servo Jó? A mesma coisa, louvado seja Deus, da gente ir lá, louvado seja Deus, que alguém, eu falo assim: eu estava lá na rua Campos Sales. Alguém que conhece a Marcela vai falar assim: você viu a Marcela por lá? Porque, louvado seja Deus, ela mora lá. Que ela é alguém, louvado seja Deus, que chama talvez a atenção naquela rua. Alguém, louvado seja Deus, que sabe, louvado seja Deus, que está ali naquele lugar. É a mesma coisa, louvado seja Deus. Deus, ele sempre vai se lembrar daquele que chama atenção. Esses dias eu fui com a pastora num determinado lugar.
Louvado seja Deus. E a pastora depois, ela disse que tinha um homem cantando lá, louvado seja Deus, um atribulado. Louvado seja Deus, toda vez que eu falar, louvado seja Deus, daquele dia, daquele lugar onde a gente foi, ela vai lembrar do homem cantando. Assim. Agora, louvado seja Deus, agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar para a minha vida e para a sua vida. O que é que você está fazendo para Deus se lembrar de você? O que é que você está fazendo, louvado seja Deus, para você ficar marcado, louvado seja Deus, perante Deus, de você ficar marcado, louvado seja Deus, perante o Senhor, louvado seja Deus, para quando, louvado seja Deus, for um momento, louvado seja Deus, não que Deus se esqueça de você, mas para que, louvado seja Deus, você seja uma referência para Deus falar, viste as minhas servas, viste o meu servo, louvado seja Deus, viste lá, louvado seja Deus, você, será que você e eu, louvado seja Deus, nós estamos vivendo integridade? Será que eu e você estamos nos desviando do mal? Será que eu e você estamos sacrificando a nossa vida diante de Deus? E Deus, Ele vai olhar para mim e para você, louvado seja Deus, e vai olhar talvez para o inimigo e dizer, você viu como é meu servo lá? Você viu como é minha serva? A Bíblia vai dizer que Jó, louvado seja Deus, ele tinha essas marcas. E por isso, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus abençoou Jó. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo você tendo todas essas marcas que eu falei, louvado seja Deus, isso não vai livrar você de viver um momento de provação. Isso não vai livrar você, louvado seja Deus, de viver, louvado seja Deus, situações difíceis. Eu queria dizer que vai, mas não vai. E eu não posso mentir para você. Louvado seja Deus, eu não posso, louvado seja Deus, pregar, louvado seja Deus, uma palavra aqui só para você, louvado seja Deus, se alegrar comigo, mas louvado seja Deus, aí Deus olhar lá do céu e falar, meu servo, você, louvado seja Deus, não pregou a verdade para aquele povo lá. Mas eu tenho que pregar, isso não vai te livrar, porque não livrou Jó. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o inimigo, louvado seja Deus, que falou para o Senhor assim, olha, mas Jó te serve porque está dando tudo certo na vida dele. Jó te serve, louvado seja Deus, porque a família dele está uma bênção, a saúde dele está uma bênção, as finanças dele estão uma bênção. Está tudo em ordem na vida de Jó, mas tira tudo isso dele. Tem gente que deixa Jesus por muito menos. Eu conheci um irmão chamado Durvalino, que ele saiu um dia da igreja e nunca mais voltou, morreu sem Cristo. Louvado seja Deus, só porque, louvado seja Deus, alguém sentou na cadeira dele. Na cadeira foi um dia de festividade, louvado seja Deus, e ele chegava na igreja, louvado seja Deus, ele ia direto para aquela cadeira. Um dia ele chegou, louvado seja Deus, no dia da festividade tinha uma pessoa sentada na cadeira que ele gostava de sentar, ele foi embora e nunca mais voltou para a igreja. Muitas vezes, louvado seja Deus, eu já vi pessoas sair da igreja porque não gostou da pregação do pastor. Eu já vi pessoas saindo, louvado seja Deus, deixar a presença de Deus por causa de um olhar de alguém, por causa, louvado seja Deus, como a pastora falou aqui, por causa de uma fofoca, por causa de uma situação contrária, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jó, louvado seja Deus, era alguém que estava na presença de Deus continuamente. Ele estava lá, louvado seja Deus, sempre, louvado seja Deus, independente de qualquer coisa. E o inimigo, louvado seja Deus, ele vai trabalhar as 10 principais áreas, segundo, louvado seja Deus, as ciências sociais, louvado seja Deus, na vida de uma pessoa. Primeira, saúde. Segunda, louvado seja Deus, família. Terceira, dinheiro. Eu conheço pessoas, louvado seja Deus, que deixou a igreja, mulheres que deixaram a igreja por causa de homens, homens que deixaram a igreja por causa de mulheres. Porque o inimigo vai atacar nessa área. Primeiro projeto, essa é a fundação do mundo. Ele vai primeiro querer destruir a tua família.
Ele vai atacar, louvado seja Deus, ele vai querer fazer a sua família virar de ponta cabeça. Mas se você, louvado seja Deus, estiver continuamente na presença de Deus, louvado seja Deus, você pode até passar algum momento de crise, mas eu quero profetizar, a tua família pertence ao Senhor de Jesus. E em breve você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que primeira coisa, louvado seja Deus, primeira coisa, Jó recebeu uma notícia que seus filhos haviam morrido. Segundo, Jó recebeu uma notícia, louvado seja Deus, de que, louvado seja Deus, as suas fazendas, louvado seja Deus, tinham sido destruídas, ou seja, Jó ficou sem dinheiro. E terceiro, louvado seja Deus, Jó recebe uma notícia que ele estava doente. Eu não sei qual é a má notícia que vai chegar na tua casa, ou que já chegou, mas eu vim aqui com uma palavra de Deus. Fica firme. Fica firme na presença de Deus. Porque, louvado seja Deus, você vai declarar igual Jó: Senhor, eu sei que, Senhor, tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jó passou por tudo isso. Provações e mais provações. Louvado seja Deus, até no casamento de Jó, louvado seja Deus, o inimigo quis tocar. Mas Jó estava lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mulher, nós recebemos o bem do Senhor, agora que veio o mal, nós não vamos receber também, que daqui a pouco vem o bem. E a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Louvado seja Deus, eu tenho uma palavra para encerrar a mensagem. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Louvado seja Deus, que esse momento que você está vivendo não define, louvado seja Deus, o fim da sua história. Eu vou repetir para ver se mais alguém dá glória a Deus. O momento que você está vivendo não define o fim da sua história. Louvado seja Deus, bem virada de Deus. A promessa de Deus é que os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, louvado seja Deus, são pensamentos de paz e prosperidade. Louvado seja Deus, Deus está dizendo: ei, o que eu penso para você não é talvez o mal que você está vivendo hoje, mas o que eu penso para você, louvado seja Deus, é a paz que você vai ter amanhã, é a prosperidade, é a tua família na presença de Deus, é a tua casa abençoada. Louvado seja Deus, é portas abertas para você. Louvado seja Deus, Deus está dizendo: eu vou impactar a sua vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus impactou a vida de Jó. Porque Jó, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele recebeu tudo de volta que ele tinha perdido. E ainda o dobro. Eu termino, louvado seja Deus, dizendo para você: Deus, louvado seja Deus, Ele vai, louvado seja Deus, fazer, louvado seja Deus, muito mais do que você pensa. E muito mais do que você pede. Louvado seja Deus, vem bênção em dobro. Não, vou repetir para alguém mais da glória a Deus. Vem bênção em dobro. Vem bênção em dobro. Eu vim aqui nessa noite, talvez, louvado seja Deus, uma palavra, talvez o meu jeito de pregar hoje está diferente, mas Deus me mandou eu pregar dessa maneira e dizer para você: vem o dobro. Vem o dobro. Vai vir muito mais, louvado seja Deus, você está esperando, louvado seja Deus. Talvez, louvado seja Deus, só uma parte da sua família. Talvez você está orando, louvado seja Deus, só para uma pessoa. Louvado seja Deus, aquela que te traz mais preocupação. Deus mandou eu dizer nessa noite: vem a família toda. Vem a família toda. Vem, louvado seja Deus, do menor até o maior, do mais moço até o mais velho. Louvado seja Deus, vai vir a família toda. Talvez você está esperando, louvado seja Deus, uma bênção financeira, louvado seja Deus, sobre a sua vida. Eu profetizo: vai vir dobrado, vai vir dobrado. Louvado seja Deus, vai vir dobrado. Louvado seja Deus, vai vir melhor do que você espera. Talvez você está esperando uma porta aberta. Louvado seja Deus, Deus está dizendo: eu vou abrir não uma porta, porque eu vou abrir um portão para você. Abrir, louvado seja Deus, uma porteira, louvado seja Deus, para você. Mas você precisa acreditar, você precisa crer. O que Deus está dizendo nesta noite, louvado seja Deus, que você está esperando, louvado seja Deus, que Deus Ele vai te usar só de uma maneira,
mas Deus está dizendo, eu vou te usar de muitas maneiras. Louvado seja Deus, você está esperando talvez só ganhar a sua família para Cristo, mas Deus vai te usar para ganhar, louvado seja Deus, muitas famílias para Cristo. Você está esperando, louvado seja Deus, talvez algo, louvado seja Deus, tão pequeno, mas Deus mandou eu dizer nesta noite, vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande o que Deus vai fazer. Só quem crê aplaude e glorifica o nome do Senhor.